Boa noite, queridos colegas cardiologistas do Norte e Nordeste do país. Estamos aqui, meu nome é Nivaldo Filgueiras, sou atual presidente da Sociedade Norte e Nordeste de Cardiologia, e é com imenso prazer que estamos aqui apresentando e fazendo a abertura do nosso 8º webinar, né? Inicialmente, eu queria agradecer o apoio primordial da empresa, da indústria farmacêutica Bayer, por ter oportunizado a realização desse nosso 8º webinar. Esse será um encontro um tanto diferente, teremos uma discussão de caso clínico, e nessa oportunidade eu queria inicialmente agradecer aos nossos palestrantes e convidados. Inicialmente eu queria agradecer ao professor Dr. Gilson Feitosa, que vai ser o moderador dessa sessão. O professor Gilson é professor titular da Escola Baiana de Medicina, ele é diretor de ensino e pesquisa do Hospital Santa Isabel, e ele é o presidente do Conselho Médico do Hospital Aliança. Quero agradecer também o meu amigo pessoal, uma figura querida, o colega Gilberto Sena, cardiologista, hemodinamicista, ele é cardiologista intervencionista do grupo Hemocárdio, diretor científico da Sociedade Brasileira de Cardiologia, Seção Bahia, e especialista certificado em TAV pela Sociedade Brasileira de Cardiologia Intervencionista. Não menos, e muito querido também, o meu amigo Luiz Ritt, que é o meu braço direito, diretor científico da Sociedade Norte-Nordeste de Cardiologia, que estará aqui como clínico na discussão desse caso. Ele é doutor em cardiologia pela Unifesp, ele é gestor de treinamento, ensino e pesquisa do Hospital Cardiopulmonar Salvador, Bahia, e é professor adjunto da Escola Baiana de Medicina. Queria também apresentar Mariana Andrade, que ela é médica cardiologista pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, doutora em cardiologia pela Faculdade de Medicina da USP e coordenadora da UTI cardiológica do Hospital da Bahia. Queria também agora agradecer 2 convidados do estado de Pernambuco. Primeiro, o hemodinamicista Eduardo Pessoa. Eduardo, ele é cardiologista intervencionista pelo INCOR, pela USP, sócio titular da Sociedade Brasileira de Cardiologia Intervencionista e cardiologista intervencionista da Rede DOR, São Luís, Hospital Esperança, Recife, Esperança Olinda e São Marcos, e do PROCAP, da Universidade de Pernambuco. E, por fim, o cirurgião cardíaco desse Heart Team. Queria agradecer o meu amigo também, que já estivemos juntos em outras jornadas, o atual presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, Seção Pernambuco, Dr. Fernando Moraes, que é cirurgião cardiovascular, professor livre-docente em cirurgia cardiovascular pela Unifesp e chefe da disciplina de cirurgia cardiotorácica da Universidade Federal de Pernambuco. Então, nesse momento, eu queria pedir a Leandro que apresente inicialmente o nosso vídeo institucional, mostrando a nossa logomarca nova que foi criada esse ano de 2020. E logo depois, vamos passar a palavra para o professor Dr. Gilson Feitosa. Leandro, por favor, o vídeo institucional. Somos um país muito grande, de muitas culturas, de muitas diferenças, de muitas fronteiras. Somos partes distintas que juntas, ligadas como artérias, nos tornamos um único corpo, um único país, um único coração. Foi esta nossa inspiração para desenvolver a nossa nova logo, que marca o recomeço em nossa história. A Sociedade Norte-Nordeste de Cardiologia apresenta hoje uma nova proposta para unir e renovar a força do Norte e Nordeste do país. A partir de hoje, teremos uma nova comunicação através das redes sociais diretamente para você. Levaremos conteúdo, divulgação, ideias, campanhas e todo o material de apoio necessário para dar suporte a todos os cardiologistas do Brasil. E junte-se a esta região que pulsa em nosso país. Ok, então, passando a palavra agora para o professor Dr. Gilson Feitosa, professor de todos nós. Boa noite a todos. Senhor presidente, doutor Nivaldo Filgueiras, eu agradeço muito a honra do convite para estar com esse conjunto de importantes cardiologistas, todos reconhecidos como extremamente eficientes naquilo que fazem,
para hoje à noite passarmos juntos um momento em que estaremos discutindo um tema relevante em cardiologia. O caso que será apresentado hoje é um caso que nós conhecemos, é um caso editado. Portanto, este caso serve ao propósito de servir, de ter uma base para a discussão de um tema que se tornou muito relevante. Esse tema é o tema do tratamento da estenose aórtica. Tema este que, num passado não muito distante, ele era muito limitado e oferecido apenas a um conjunto de pacientes, e os demais ficavam apenas com atividade mais ou menos paliativa. Eis que surgem formas de tratamento nos últimos 15 anos, começou tudo há 18 anos, mas de maneira mais decisiva nos últimos, talvez, 15 ou 11 anos, surgiram formas que permitiram aos cardiologistas uma audácia maior em enfrentar esse problema, que, por seu turno, tornou-se mais relevante, porque ele é muito próprio de indivíduos idosos, e a população de idosos cresce no mundo inteiro. Então, aqui vê-se a confirmação da mentalidade pragmática que tem a ciência médica, de que quando se trata de um assunto para o qual o médico não tem muito a oferecer, ele fica mais ou menos relegado a um segundo plano. Mas quando tem algo a oferecer, aí todo o interesse se volta, porque o que nós queremos é servir as pessoas. E agora, no tema que nós vamos ver, estenose aórtica, nós vemos que há maneiras de ajudar muita gente. Para isto servirá o caso a ser apresentado pelo Dr. Gilberto Sena nesse momento, que já foi convenientemente apresentado pelo Dr. Nivaldo, mas que eu gostaria de reforçar a ideia de que ele é o presidente da Comissão Científica da Sociedade Brasileira de Cardiologia Bahia, e é alguém muito ativo em várias atividades, e principalmente nessa situação de TAV, onde ele é reconhecidamente alguém que emerge com uma qualificação específica. Eu pediria, então, ao Dr. Gilberto que vá apresentando o caso, e nós iremos conversando sobre o mesmo, procurando tirar dos cardiologistas altamente qualificados desse painel informações que nos sirvam para firmarmos pensamentos em relação ao tema. Doutor Gilberto, por favor. Boa noite, professor Gilson. Boa noite a todos os colegas. Boa noite, Nivaldo. E agradeço em seu nome pelo convite para mais uma participação no webinar da Norte-Nordeste. Vai ser um prazer apresentar esse caso com um Heart Team tão qualificado. Eu selecionei um caso onde eu acho que é um campo de expansão no emprego de TAV que a gente vai lidar nos próximos anos, e foi o motivo principal da gente ter selecionado um caso que foi excluído na maior parte dos estudos randomizados dos pacientes submetidos a TAV. O caso é de uma senhora que foi atendida no ano passado, em outubro do ano passado. Ela tinha 76 anos nesse momento. Ela era natural e procedente aqui de Salvador, era casada e aposentada. O grau de informação era bom, e a queixa principal da nossa paciente era um quadro de falta de ar há 4 meses. Ela referia, na história da doença atual, que há cerca de 4 meses, um quadro de dispneia, ao realizar esforços inicialmente moderados, mas que vinham progredindo nesse período. Ela negava dor torácica, negava síncope, palpitações ou edema de membros inferiores. Ela procurou assistência ambulatorial com o cardiologista, que, depois da investigação já realizada com alguns exames complementares, nos encaminhou a paciente inicialmente com a proposta de coronariografia diagnóstica. Ela tinha de história clínica prévia um relato de hipertensão arterial e dislipidemia há cerca de 15 anos, e tinha na sua história pregressa um diagnóstico feito de uma má formação arteriovenosa cerebral. Ela chegou a ser submetida a uma intervenção há cerca de 5 anos antes da admissão no nosso hospital. A má formação arteriovenosa, ela tinha características de complexidade, onde o tratamento intervencionista percutâneo com embolização não logrou êxito. Eu não vou relatar aí todos os dados da tomografia, mas são os dados da tomografia que estão aí expostos.
Isso implicava, para o grupo da neurologia e da neurointervenção, um risco de que a paciente pudesse ter sangramento, tanto meníngeo quanto intraparenquimatoso, quando exposta a situações específicas de risco, que foi considerado como, de forma significativa, esse risco de sangramento. Ela negava diabetes, não tinha história de AVC prévio, e infarto, neoplasias ou outras nefropatias. Vinha o uso de valsartana a 160 miligramas e simvastatina 20 miligramas dia de medicações de uso prévio. Ela não tinha outras queixas que a gente considerasse relevante para o caso. Ela negava tabagismo e etilismo e era uma senhora sedentária. Nos dados da antropométrica, ela tinha um peso de 74, altura de 1,60, perfazia um IMC de 28,9. Ela tinha um estado geral bom, afebril, apneica, mucosas normocoradas, uma frequência de 80, saturava bem ar ambiente e uma pressão de 120 por 80. O tórax não tinha nada que chamasse atenção, o aparelho respiratório, no momento da admissão, também não. Ela tinha no aparelho cardiovascular um exame clínico compatível com o diagnóstico de estenose aórtica, um precórdio calmo, ictuscórdio não visível, palpado no quinto espaço intercostal, na linha hemiclavicular, com as bulhas normofonéticas e tinha um ritmo cardíaco regular em 2 tempos, com a presença de um sopro sistólico ejetivo com pico telesistólico com grau 4 em 6 e irradiava para as carótidas. Não tinha estase de jugulares. O pulso foi interpretado pela cardiologia na avaliação como um pulso parvus e tarvus. Ela não tinha nenhuma alteração neurológica relevante e o abdômen uma discreta globoso, acústica de panícula adiposo, mas nenhuma alteração mais relevante. Esse era o eletrocardiograma que ela trazia já de história prévia. Vamos considerar o eletrocardiograma, vamos considerar um pouquinho o conjunto das coisas que nós temos nessa senhora de 76 anos, de sintomas recentes, 4 meses de dispneia, e que o exame físico não deixa dúvidas sobre a presença de uma importante estenose aórtica, como revelado por um pulsos parvos e tardos e pela presença de um sopro sistólico ejetivo de pico tardio. E aí, a gente é apresentado um eletrocardiograma que não chama muito atenção no que diz respeito à possibilidade de sobrecarga de ventrículo esquerdo. E aí eu gostaria de pedir comentários do Dr. Ritt. Um eletrocardiograma não deveria estar sempre mostrando uma grande sobrecarga de ventrículo esquerdo em quem tem estenose aórtica, como essa paciente? Devemos nos guiar pelo eletrocardiograma para saber se uma estenose aórtica está presente ou não, ou se é importante? Dr. Ritt. Boa noite a todos, obrigado. Primeiro, agradecer a oportunidade e parabenizar, Nivaldo, pela série dos webinários. Eu tenho o devido conflito de interesse por estar junto com você nessa diretoria. O professor Gilson levantou muito bem, e chama a atenção que o eletro, lógico que num paciente com estenose aórtica já avançada, que a gente espera hipertrofia ventricular esquerda, esperamos também alterações eletrocardiográficas, mas ela não tem a devida sensibilidade para que nós nos guiarmos apenas por isso. A depender do perfil hemodinâmico dessa estenose, por exemplo, estenoses com baixos gradientes e baixos fluxos, e a depender da evolução dessa paciente, ela pode ter um eletro que não tenha uma hipertrofia marcada. Eu acho que para a gente definir aí o ecocardiograma vai ser o exame que vamos ter um dado mais específico. Mas o eletro aqui em si, nós não vemos um critério maior de sobrecarga, não vemos aqueles padrões de strain ou outro que leve a uma ideia de uma hipertrofia marcada. Lembrando que a paciente é hipertensa também, não é, Gilberto? Isso, Rich. Poderia corroborar para essa hipertrofia, mas chama a atenção esse eletro não ter essa hipertrofia, é algo que nos chama a atenção. Né? Chama a atenção. Permita-me um pequeno comentário em relação a esse tema. Eu particularmente, quando comecei a lidar com eletrocardiogramas,
o que ocorreu há cerca de 50 e poucos anos, muito antes da existência da ecocardiografia, já lá me parecia estranho que a gente quisesse, com informação de eletrocardiografia de superfície, ter a audácia de medir anatomia, querer que isso retratasse anatomia. Com o surgimento da ecocardiografia, aí então ficou muito claro que era uma audácia mesmo, que a eletrocardiografia, para fazer diagnóstico de sobrecarga de ventrículo esquerdo, ela tem uma sensibilidade, como foi dito, realmente muito baixa. Tem uma especificidade grande. Quando tiver grandes alterações, pode ter certeza que tem sobrecarga, mas ela tem uma sensibilidade relativamente baixa, de modo que é possível ter uma grave hipertrofia, uma grave estenose aórtica com eletrocardiograma sem muitas alterações por conta disso. Isto dito, só de passagem, deixe-me dizer também que isso em nada diminui a importância que temos e mantém-se como um pilar de enorme relevância até hoje, o eletrocardiograma para várias outras condições. Doutora Mariana. Professor, só um comentário em relação ao eletro, lembrar quando a gente tem pacientes com estenose aórtica e sobrecarga ventricular demonstrada, hipertrofia ventricular demonstrada ao eco, e a gente não encontra esse sinal, quando há uma dissociação eletro-ecocardiográfica, a gente tem que pensar na possibilidade de doença infiltrativa, né? Então, a gente está num período discutindo bastante isso, então acho que vale o momento para discutir essa particularidade. Essa paciente não tem exatamente uma baixa voltagem, não tem sinais de pseudoinfarto, mas seria uma possibilidade a se pensar, se o ecocardiograma demonstrar uma hipertrofia marcada, a gente pensar nessa associação de amiloidose com estenose aórtica. Essa é uma boa lembrança, doutora Mariana. Espera-se ver isso mais em quem tenha até um pouquinho mais de menos voltagem mesmo, né? Mas é uma boa lembrança, é a forma selvagem da amiloidose que ocorre nos idosos e que realmente está presente em situações de estenose aórtica grave, num percentual significativo de casos. Essa é uma boa lembrança. Vamos adiante, então, doutor Gilberto. Professor, ela trazia também esse raio-x, um raio-x que era externo, não foi feito no hospital, ela já trouxe esse raio-x com ela. Se o senhor quiser que alguém comente também, eu vou deixar aí à disposição. Não, é isso que nós vamos pedir à doutora Mariana que faça. Vamos lá, eu tinha apagado aqui um pouquinho. Então, mostra um aumento de, raio-x de tórax em PA, mostra um aumento de área cardíaca, o índice cardiotorácico certamente aumentado. A gente vê também um alongamento do arco aórtico aí proeminente, uma retificação também da anatomia pulmonar, e vejo também um pouco de ingurgitação dos hilos pulmonares, não sei se a penetração está bem adequada, mas me parece já ver alguns sinais de cefalização de trama e engurgitamento dos hilos pulmonares, inferindo aí algum grau de congestão. É o que eu observo daqui. Muito bem. Então, diferentemente do eletrocardiograma, aqui parece haver uma clara evidência de provável crescimento ventricular, como visto. Ô, professor. Pois não. Chamar a atenção que esse exame já está depois do procedimento, porque já dá para ver a válvula ali. Perdão, é verdade. Esse aqui já foi depois. Eu cometi um erro aqui. O raio-x já é no leito, esse aí, doutor Gilson. É verdade. Perfeito. Foi uma boa observação. Mas então, se agora, depois da correção, tem essa cardiomegalia, esta, então, tinha mais razão para estar presente antes mesmo da intervenção. Vamos adiante. Eu acho que um exame que todos concordaríamos com sendo de enorme relevância numa situação desta é um ecocardiograma. O ecocardiograma veio realmente para fazer diferença. Vejamos os exames iniciais laboratoriais que ela apresenta e vamos logo em seguida para o eco. Ela trazia esses exames de laboratório, assim, hemoglobina normal, leuco normal, plaquetas normais, uma glicemia também que não chamava atenção, um coagulograma inocente, uma função renal também normal. Merece uma observação que no período de história dos 4 meses de dispneia, foi agregado o tratamento medicamentoso que ela fazia uso, que era basicamente valsartana e estatina, o emprego de diurético.
Então, ela, quando chegou ao hospital, já vinha em uso também de diurético de alça, tá? Essa função renal já era, inclusive, na vigência de uso de diurético, então era uma paciente com função renal normal. Ela também já trazia dados do ecocardiograma, uma função ventricular preservada, uma fração de ejeção de 70%, chamava a atenção das características da válvula, se tratar de uma válvula aórtica bicúspide, foi considerada bastante calcificada, com esses critérios de gravidade que eu vou citar aos senhores. Uma velocidade de 4,86, um gradiente máximo de 94 e um gradiente médio de 53, com área valvar estimada em 0,63. Ela tinha uma ectasia da aorta ascendente, que foi considerada como de grau moderado, uma hipertrofia excêntrica do ventrículo esquerdo de grau discreto, com função sistólica preservada, e uma disfunção tipo 1 com alteração de relaxamento. Volto a frisar que era uma válvula aórtica que, ao ecocardiograma, parecia se tratar de uma válvula bicúspide com estenose calcífica de grau importante. Interessante. Aos 76 anos, diante de uma estenose aórtica, talvez houvesse a expectativa de que fosse uma estenose aórtica tricúspide calcificada. A estenose aórtica bicúspide, é claro que pode chegar a essa idade, mas costuma aparecer mais cedo e, inclusive, com relevância hemodinâmica, mesmo com relevância hemodinâmica, um pouco mais cedo do que isso. Mas, paciência, é isso que o ecocardiograma sugere. A questão é saber, tem o ecocardiograma, que é um eco transtorácico, a capacidade de ver isso com propriedade? Ou será que isso deveria ser validado por recursos adicionais de ecocardiografia mesmo, ou outros métodos, como, por exemplo, a angiotomografia? Tenho a impressão de que, para essa definição, precisa de ser bicúspide ou não, talvez a gente precisasse de um pouco mais. Não é isso, doutor Ritt? Queria, pegando esse gancho, professor, realmente chama a atenção a válvula aórtica bicúspide a essa idade de 76 anos. Eu não consegui ver aqui no eco o relato da aorta da paciente como era, Gilberto. Era dilatada, era ectasiada. Ectasiada, né? Ok. A medida, Ritt, foi dita como entre 4,2 e 4,3 ao eco, e a tomografia, depois a gente vai ver que também foi corroborada essa medida. Que não é uma aorta também tão exuberante, pensando nas aortas que nós vemos, né, doutor Fernando, nas válvulas aórticas bicúspides, né? Quando associado a um aneurisma, associado à válvula aórtica bicúspide. Mas pode ocorrer também a válvula aórtica bicúspide pura, sem aneurisma associado, apesar da idade avançada. Mas eu estava aí com a observação do Dr. Gilson, que talvez um outro método para ajudar a verificar se é mesmo a válvula aórtica bicúspide ou se é mais a calcificação dando essa impressão ao ecocardiografista. Bom, eu acho que está muito claro que deva se tratar de uma estenose aórtica. Pelo exame físico, isso já era óbvio. O ecocardiograma reforça essa ideia. Mas hoje, diante da expectativa de querer entender melhor, com detalhamento, a situação, e de modo a oferecer uma proposta adequada de tratamento, eu tenho a impressão que todos concordaríamos de que a angiotomografia passa a ser um exame de enorme relevância, por várias informações que ele pode nos dar. O doutor Eduardo Melo concordaria certamente com essa informação, e eu lhe pergunto se, antes de vermos mesmo o que foi feito, que dados lhe seriam úteis nesse contexto? Doutor Eduardo Melo. Oi, professor, boa noite. Primeiro, obrigado, agradecer mais uma vez pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês nessa noite. Indo bem direto ao ponto, eu acho que chegamos até aqui com o exame físico já definindo o diagnóstico clínico da doença. Ecocardiograma transtorácico, a princípio, sem nenhum relato de dificuldade na janela acústica, então me parece que também nos ajudou a corroborar e definir o diagnóstico, para mim está definido. O aspecto de ser ou não ser bicúspide é óbvio que vai ter importância, sobretudo na hora do planejamento do tratamento. Um paciente de 76 anos, para a nossa cardiologia moderna, paciente jovem, muito jovem, a princípio
provavelmente será um paciente de baixo risco para o tratamento cirúrgico convencional, ou de risco intermediário no máximo. Eu acho que a angiotomografia, nesse sentido, pensando na possibilidade de considerar um tratamento cirúrgico ou tratamento percutâneo, implante transcatéter de válvula óstica, seria um exame decisivo. A tomografia nos ajudaria de maneira muito grande a definir a anatomia da válvula óstica, o estudo da raiz aórtica de maneira geral, então o tamanho do ânulo valvar, que é a principal estrutura que nos ajuda a balizar o tamanho da prótese transcatéter a ser implantada, a relação dessa estrutura anular com os folhetos calcificados, com a altura das coronárias, a relação com, como foi chamada a atenção pelo HIT, da dilatação da aorta ascendente. Isso é uma coisa que às vezes nos faz mudar a estratégia, a forma de tratar. Do ponto de vista clínico, eu só queria chamar a atenção que eu acho que a angiotomo nos ajuda a sair de um difícil julgamento clínico muitas vezes. Então, supondo que esse paciente de 75, 76 anos, de fato, tiver um score de risco pré-operatório baixo, muitas vezes na valvopatia bicúspide, como os pacientes se apresentam mais jovens, não é infrequente a gente se deparar com um paciente com estenose aórtica idoso, de baixo risco cirúrgico, mas com anatomia muito complexa para o tratamento transcatéter. Então, esse é um dos cenários que, às vezes, a gente precisa recuar da indicação do tratamento transcatéter para o tratamento cirúrgico, porque não é incomum a gente encontrar anatomias muito desafiadoras pela tomografia. Bom, diante dessa expectativa do que se esperava ou se esperaria numa angiotomografia, vejamos o que essa revelou nessa paciente. Professor Gilson, a tomografia foi feita, mas para que eu seja verdadeiro com a sequência do que aconteceu com o caso, como eu citei, essa paciente veio inicialmente para o hospital com um planejamento de coronariografia em um momento onde a decisão do clínico estava bastante difícil de como conduzir, porque ele se via com um parecer da neurologia e da neurocirurgia e da neuroradiologia intervencionista, muito preocupado em relação ao manejo da malformação arteriovenosa. Ele tinha uma paciente com essa progressão de sintomas recentes e, de qualquer forma, a visão dele inicial era de um encaminhamento prioritariamente cirúrgico diante da gravidade da estenose aórtica, como foi já bem relatado aqui por todos. Então, essa paciente veio, na perspectiva inicial, até de fazer a coronariografia, e assim foi feito, e foi quando eu conheci a paciente. E nesse internamento, nós nos deparamos com essa situação, e aí aproveitamos o internamento da paciente para fazer a angiotomografia. Existe uma dificuldade, até no convênio dessa paciente, de fazer esse procedimento de forma ambulatorial, e nós procedemos no mesmo internamento que ela fez a coronariografia, só para que eu justifique também o porquê da coronariografia, que não é uma rotina de nós fazermos em todos os pacientes. Então, essa coronariografia acabou sendo feita antes dessa angiotomo que eu estou apresentando aos senhores. A angiotomo, como o doutor Eduardo bem colocou, ela traz para a gente informações muito relevantes, tanto do ânulo aórtico, de todo o complexo do ânulo aórtico, nesse caso especificamente o diâmetro máximo avaliado na raiz da aorta, que é uma preocupação importante, como é essa distribuição de cálcio, a altura de coronárias, é um exame que dá para a gente também a avaliação de todas as vias de acesso possíveis. Então, a gente tinha no ano uma área em torno de 412 e um perímetro de 72. Tinha o diâmetro máximo visto na aorta ascendente de 42,9 e um mínimo de 41,9. Algumas dimensões aí da via de saída, eu não vou entrar em muitos detalhes, porque são alguns critérios técnicos que, para o hemodinamicista e para o grupo da intervenção, precisa ser realmente muito detalhado tudo isso no planejamento. Existem diâmetros das vias de acesso que a gente faz sistematicamente, sempre que possível, pela via transfemoral. Então, a gente tem medida, avaliação de tortuosidade, distribuição de cálcio, como é isso em todo o paciente. Então, aí é feita uma avaliação pormenorizada na tomografia com esse aspecto. O que aparecia pela tomografia era que se tratasse, de fato, de uma anatomia do tipo bicúspide, com a fusão entre os folhetos esquerdo e direito. Aí tem algumas medidas da junção sinotubular, angulação, altura de coronárias. As vias de acesso eram vias de acesso para abordagem transfemoral
que nós considerávamos satisfatórias para poder usar essa via como a via preferencial da execução do procedimento. Algumas informações a respeito de distribuição e da via de acesso preferencial, se a gente vai usar a direita ou a esquerda, todas elas foram aí feitas diversas medidas para nós termos todas essas informações. Essa paciente ainda tinha um outro detalhe, ela tinha uma imagem sugestiva de uma discreta coartação na porção da aorta descendente, como os senhores podem ver aí no filme da angiotomografia, que foi também avaliado quando foi feito o exame invasivo. E tinha sem gradiente. Tinha gradiente ou não tinha? Não tinha gradiente. Mas então, existia pseudocoartação, né? Observem nessa imagem, a última imagem à direita, que os senhores podem ver nitidamente que há uma redução do calibre ali logo após a artéria subclara. As medidas todas foram feitas e, como eu disse aos senhores, quando a gente tem esse dado na tomografia, inclusive avaliando de forma adequada as coronárias, a gente tem, de forma assim, sistemática, quando não há lesão significativa nos vasos proximais, vista a tomografia, em pacientes que não têm angina característica na história clínica, a gente, às vezes, não faz a coronariografia. Mas, nesse caso, especificamente, a paciente, quando fez o internamento inicial com a proposta de fazer a coronariografia e a tomografia foi feita num segundo momento, no mesmo internamento. Só uma coisa, deixe-me aproveitar novamente o doutor Eduardo Pessoa de Mello. Bom, essa ideia de não fazer a coronariografia, senão em situações onde se suspeite que tem doença coronariana por sintomas ou pela própria angiotomografia, ela até é uma evolução do conhecimento em relação ao assunto, porque no começo se fazia de todo mundo. Agora, eu perguntaria ao doutor Eduardo se esta medida que nós fazemos no Santa Isabel, ela é feita em todos os lugares assim ou existem algumas variações dessa atitude? Professor, eu diria que, como o senhor já bem chamou a atenção, no início a gente fazia coronariografia para todos os pacientes, assim como a gente fazia eco transesofágico e várias outras coisas que hoje a gente já não faz mais, né, como rotina. Então, isso eu diria que é uma tendência por uma série de fatores. O primeiro é porque a angiotomografia, quando ela não tem limitações do ponto de vista técnico para avaliar a doença coronariana e ela tem um resultado normal, ela tem um valor preditivo negativo muito bom, então o paciente não precisaria ir para a coronariografia por conta disso. Segundo, eu acho que um fator que tem corroborado muito nos últimos tempos é esse novo entendimento que a gente tem sobre a doença coronária estável, né? Então, antes, se começou fazendo sempre coronariografia e angioplastia das lesões coronárias que estavam associadas antes do tratamento da válvula, porque a gente trazia muito raciocínio do tratamento cirúrgico, né? Que uma vez que o paciente ia trocar uma válvula na coronariografia, ele tinha uma lesão na DA, ele terminava ganhando a mamária na DA simplesmente porque ia abrir o tórax para trocar a válvula. Mas esse raciocínio, primeiro, porque no tratamento percutâneo a gente pode fazer isso de maneira totalmente estadiada. Então, você pode tratar a válvula e, em outro momento, tratar o coronário se julgar adequado. Mas, se na maioria dos cenários a doença coronariana é estável, portanto, é um achado com o paciente, o tratamento intervencionista não tem feito nenhuma diferença, possivelmente não vai ser nesse paciente de 80, 90 anos que tem estenose aórtica, que precisa ser tratado disso, que essa doença vai fazer diferença. Então, acho que uma série de fatores são a tendência, é uma tendência nossa aqui do serviço também, eu acho que na maioria dos serviços de grande volume de TAV. O último detalhe só que eu comentaria, que é um aspecto que eu acho importante, é porque nem sempre a gente consegue, por questões técnicas, definir as coronárias pela angiotomografia, entre outros problemas, porque a gente tem dificuldade de beta-bloquear esse paciente com estenose aórtica crítica. Então, muitas vezes, o paciente faz a aquisição com a frequência cardíaca que tiver. Às vezes, a gente não consegue descer a frequência cardíaca para 55, 60 para fazer a aquisição como no tomo de coronária. Muito bem, eu pergunto ao professor Fernando Moraes se na possibilidade de encaminhamento de um paciente desses para a cirurgia, se para a cirurgia é indispensável fazer uma coronariografia. Na atualidade, eu ainda considero a coronariografia para afastar a doença coronariana importante. E, sobretudo, porque Eduardo muito bem ressaltou que alguns desses pacientes com essas características, né, têm dificuldade de você fazer uma tomografia e avaliar adequadamente
se existe ou não obstruções, mas fundamentalmente seria para avaliar o grau de calcificação, o score de cálcio, que são fatores preditivos já muito bem, está cada vez mais bem estabelecido. Mas eu acho que isso aí ainda não é um consenso em todos os serviços que fazem cirurgia cardíaca. Aqui, pacientes com esse perfil, essas características e essa idade que vai se submeter a uma intervenção na válvula aórtica, eu acho fundamental ainda nós não dispensarmos o cateterismo nessa situação. Muito obrigado. Doutor Gilberto, na realização dessa tomografia dessa paciente, como foi mencionada a situação de cálcio na válvula? Porque a tomografia, melhor do que a ecocardiografia, faz essa definição de cálcio com mais precisão. E passou ultimamente a ser muito relevante essa determinação, a apreciação da quantidade de cálcio na válvula. Como foi nesse caso? Doutor Gilson, a quantificação foi importante, foi um valor de 2.400 e pouco a calcificação vista nessa válvula. Lembrando que para as mulheres, geralmente, valores acima de 1.300 são significativos e para homem acima de 2.000. Então, ela preencheria critérios pela pontuação de calcificação da válvula. O que não é de todo inesperado numa paciente como essa. Na verdade, a gente espera um cenário como esse. Como o doutor Eduardo bem colocou, professor, e eu ressaltei isso, a gente não tem feito de forma sistemática. Eu acho que só reforçando a ideia de que a coronariografia acabou sendo feita por uma questão mais ou menos burocrática, antes da angiotomografia. Mas a angiotomo, nesse caso especificamente, por exemplo, ela tinha a capacidade de diferenciar bem, ela não tinha doença significativa, como a coronariografia, os senhores podem ver aqui, é uma coronária inocente, com discretas irregularidades, nada de significativo, um padrão de circulação coronário de dominância esquerda, coronária direita pequena, sem nada de muito significativo, uma imagem aí nessa ortografia que corrobora aquele achado da tomografia em relação àquela discreta imagem de coartação e não tinha gradiente. Então, nesse momento, a gente parou para poder discutir todas as alternativas que seriam possíveis, envolvendo um grupo grande de profissionais, cirurgia cardíaca, cardiologia intervencionista, cardiologia clínica, neurologia, neurointervenção, neurocirurgia, para a gente poder definir qual seria o encaminhamento dessa paciente. Bom, então vamos fazer uma rodada aqui de pensamento, começando pelos nossos clínicos, doutor Rit, doutora Mariana, como eles viriam esse caso específico, com uma combinação de se tratar de uma mulher, estenose aórtica importante, do tipo que tem gradiente significativo, com fração de ejeção preservada, mas com um gradiente significativo e uma estimativa de área de válvula muito sacrificada, de 0,6. Então, estenose aórtica clássica, no sentido hemodinâmico, mas sendo de origem bicúspide. Eu gostaria de estabelecer a discussão inicialmente sem levar em conta aquela malformação arteriovenosa, e que nós voltaremos daqui a pouco a discutir. Mas, abstraindo-se daquela existência, nessa paciente com fração de ejeção preservada, com uma situação de função renal preservada, sem doença coronariana, doutor Rit, qual seria a sua tendência? A paciente tem o único fator que ela tem, primeiro, a decisão é de que a paciente deve ou não sofrer alguma intervenção, seja ela cirúrgica, seja ela portável. Nesse ponto, é importante a gente avaliar a condição física da paciente, o nível de fragilidade dela, com algum tipo de score ou com uma análise mesmo clínica. E em ela tendo um nível de fragilidade, que não tendo fragilidade, sendo uma candidata à cirurgia ou à TAV, aí vem a decisão. É importante ter um risco cirúrgico, eu não calculei aqui, não sei se o Gilberto tem calculado um score STS, mas imagino que para ela não vai ser dos mais altos. Moderado, Felipe. Oi? Foi um risco considerado moderado. Moderado baixo, moderado. 4,8. Tudo bem que os scores nessa faixa etária é uma faixa etária que não já foge um pouco
do bojo, do score, mas temos que levar em consideração. E aí, do outro lado, a questão da própria TAV, nesse ponto de vista, as duas situações, elas poderiam existir, sem considerar a questão neurológica, mas a tendência, eu acho, pela faixa etária da paciente, ela se encaminharia mais para um tratamento de intervenção percutânea. Já que, doutor Ritt, já que o senhor tocou no assunto da fragilidade, a gente ouve muito falar e sabe que isso é muito relevante para decisões. Você poderia, em breves palavras, nos instruir sobre o que é isso e como se deve avaliar? Excelente. O conceito da fragilidade, do inglês do frailty, são pacientes que têm as comorbidades ou a própria doença cardíaca dele levam a uma limitação funcional, e esse paciente, independente de se ele for ou não sofreu intervenção, ele vai ter desfechos ruins no segmento de curto e médio prazo. Então, é importante a gente ter isso em mente. Isso pode ser avaliado por scores. Existe um score chamado score, por exemplo, de Edmonton, que analisa 10 pontos, aí desde a questão mental, a questão física, controle de esfíncteres, questão de mobilidade, ou escalas hoje mais simples, né, que você pode fazer desde apenas um teste de marcha, de velocidade de marcha, então, um teste de velocidade de marcha de 5 metros, se o indivíduo leva mais do que 6 segundos para caminhar esses 5 metros, por exemplo, é um ponto de corte para a fragilidade. Outras escalas levam em consideração, por exemplo, a escala Frail-Albumina, a velocidade, o tempo entre sentar e levantar, o Time Up Go Test. Então, existem vários testes, os grupos escolhem os que são mais afeitos à sua rotina, mas é importante que nessa faixa etária a gente meça a fragilidade de alguma forma. Né? Eu tenho a impressão que esse é um tema que a gente não deve passar muito assim batido, passar rapidamente sobre o tema, e assim ele teria que ser bem detalhado, como o Dr. Ritt fez, porque ele é extremamente relevante. Eu tenho a impressão que algumas evoluções muito limitadas que tivemos no início dos procedimentos de TAV é porque não levavam muito em conta este fator. E aí indivíduos vinham a ter uma mortalidade em primeiro ano assim bastante elevada. Depois as coisas vieram a ser modificadas, e eu acho que ter essa noção de fragilidade é muito importante na tomada de decisão. E é interessante ver nos estudos relevantes de TAV, esses estudos randomizados, na maioria deles o critério foi extremamente simples. Caminhe 5 metros. Se não caminhou em um período de tempo de 6 segundos, isso definiu e o indivíduo era considerado como sendo frágil ou não. Isso simplificou, tem um propósito de pesquisa, mas ele serve para nortear relativamente bem. Muito bem, essa paciente não era nada frágil, pelo que nos foi relatado. Essa paciente, então, se apresentava com as características já todas identificadas e não era frágil. E então, doutora Mariana, quais seriam suas considerações aqui, nesse ponto? Como clínica, doutor Gilson, a contribuição é exatamente o que Ritt falou. Uma paciente, sem dúvidas, com uma estenose aórtica grave, sintomática, e uma paciente com indicação de tratamento de troca da válvula aórtica. A forma, até aqui, desconsiderando a contraindicação que Gilberto nos trouxe aí da preocupação da equipe neurológica prévia, como o senhor pediu, aqui eu acho que caberiam as duas modalidades terapêuticas, né? Tanto a troca da válvula aórtica percutânea, considerando a paciente com risco baixo, né, quase moderado, 4,8 é um risco quase classificado como baixo, como o tratamento percutâneo. A tendência atual, diante dos novos resultados, da experiência que vem se acumulando aí com esses pacientes, hoje até revisando dados de alguns estudos prévios de tratamento de estenose aórtica, dentre eles, enfim, a gente vê a representatividade que esses pacientes com baixo risco cirúrgico já têm nesses registros e nos estudos randomizados. Então, a gente tem uma representatividade muito alta, de mais de 40% dos pacientes com risco moderado, e mostrando uma larga experiência com bons resultados.
Então, a minha tendência pessoal, com o meu viés pessoal, seria de favorecer a troca percutânea, mas, obviamente, respeitando aqui a presença do cirurgião e, obviamente, da importância do heart team na discussão final, essa paciente também poderia ser uma candidata à troca cirúrgica da válvula aórtica, na minha opinião. Tenho a impressão que havia uma particular preocupação com essa tal malformação arteriovenosa, como parte do quadro clínico que ela apresentava, mas que não seria de todo impeditivo de oferecer uma das estratégias. Eu vou direto perguntar ao professor Fernando, e aí, diante de um caso desse, nós temos um baixo risco, provavelmente esse paciente tem um STS, o quê? Abaixo de 4, ou menos do que isso. Foi calculado, doutor Gilberto, com precisão qual era o STS? Doutor Gilson, a informação que eu tenho aqui é que foi um STS de 4,8. Pronto, então, era o que eu esperava mesmo. Então, de risco intermediário ou baixo. E essa era assim, e tinha, mas, no entanto, tinha uma estenose bicúspide e, no entanto, tinha uma ectasia de aorta. Nesse conjunto de coisas, como é que o cirurgião viria uma abordagem inicial desse caso? Bom, boa noite a todos, né? Eu agradeço mais uma vez ao Nivaldo a oportunidade de estar discutindo aqui. Esse que é um exemplo, para mim, que é a maneira como deve ser discutido esse tipo de caso. Esse é o caso que uma valvopatia aórtica bicúspide, como já foi aqui ressaltado, eu acho que estão sendo, talvez, desprezadas um pouco algumas informações importantes a esse respeito. Nós sabemos que a valvopatia bicúspide ela é a cardiopatia congênita mais frequente, mais comum. 2% dela são de válvula aórtica bicúspide. Nós sabemos também que a maioria desses pacientes, aos 65, 70 anos, na quase totalidade deles, chegando a essa idade, eles vão precisar de uma intervenção na válvula aórtica. E uma informação importante que tem sido muito comentado nos congressos de válvula aórtica, de aneurisma de aorta, é a associação da valvopatia aórtica bicúspide com as doenças da parede da aorta ascendente. 50% aproximadamente dos pacientes que têm a valvopatia, válvula aórtica bicúspide, têm doença, degeneram a parede da aorta ascendente e acabam evoluindo para uma dilatação, aneurisma e, por vezes, a ruptura e dissecção. Motivo pelo qual a valvopatia aórtica bicúspide, quando ela está presente e existe dilatação da aorta associada, recomenda-se que realize-se a substituição da aorta também como parâmetro de dilatação da aorta em torno de 4,5. Então, eu acho que é um aspecto importante de ser relembrado nesse caso, porque nós sabemos que a partir de 4,5, 5, a chance de dissecção da aorta nesses indivíduos, historicamente, é conhecido como sendo de 50% em 2 anos. Então, para ser um pouco mais objetivo, dado essas informações que eu ressaltei aqui anteriormente, então, é uma válvula aórtica bicúspide com estenose, com importante dilatação. Uma das tomografias que foi aqui demonstrada e mostrada mostrou que a dilatação da aorta ascendente chegou a 4,8 centímetros e reforça, mais uma vez, a preocupação de deixar esse paciente com a aorta com tamanha dilatação sem que haja o tratamento adequado e recomendado pelas diretrizes de tratamento dos aneurismas da aorta. E só queria também ressaltar que a tomografia é o padrão ouro para se avaliar o tamanho e o diâmetro da aorta. Então, para concluir, na minha opinião, eu acho que paciente com risco baixo, apesar da idade dessa paciente, com a valvopatia aórtica bicúspide e uma aorta com esse padrão de dilatação, se não houver uma contraindicação absoluta para esse tipo de paciente, eu acho que ela pode se beneficiar do ponto de vista de mais longo prazo se for feita uma cirurgia um pouco mais
completa para ela, que seria, no caso, a substituição da válvula aórtica e da aorta ascendente por um enxerto tubular, popularmente conhecida como a operação de Benton de Bono. Eu acho que esse aspecto não poderia deixar de ser mencionado e discutido aqui nesse fórum de discussão sobre essa valvopatia aórtica bicúspide. Acho que eram essas as considerações que eu tinha para fazer e gostaria também de ouvir a opinião de vocês. Muito obrigado. Eu quero perguntar diretamente ao doutor Eduardo agora, nesse momento. Aparentemente, há uma enorme variação da conformação ou da apresentação das válvulas bicúspides, as válvulas estenosadas bicúspides. Parece que muitas variações. Algumas se prestam mais do que outras à realização da tentativa de TAV, que, aliás, tem sido progressivamente feita mesmo nessas condições. Eu lhe pergunto se, no caso aqui, pelo que vimos da angiotomografia, essa conformação de bicúspide que ela tem é favorável? Primeiro. E segundo, eu lhe pergunto qual é a influência que tem essa dilatação de aorta. Num dos exames, parece que ficou assentado em 4,2, mas parecia que tinha um outro que era um pouquinho maior. Mas, de qualquer forma, como a presença da ectasia de aorta lhe afasta da ideia de fazer intervenção percutânea? Doutor Eduardo. Desculpa, estava desligado. Obrigado pelas perguntas. Bom, em primeiro lugar, antes de responder as suas duas perguntas, que eu já vou responder, queria só chamar a atenção para um aspecto clínico ainda. A Mariana chamou a atenção muito bem que a gente já tem uma representatividade muito grande dos pacientes de baixo e moderado risco nos estudos clínicos, mas a gente não tem representatividade dos pacientes com valvopatia bicúspide. Então, a gente começou a ter algum grau de evidência para o tratamento específico transcatéter em valvopatia bicúspide mais recentemente. A gente tem já publicações repetidas e seriadas do registro americano, do TVT, incluindo somente pacientes com valvopatia bicúspide. E esse ano, no início do ano, no American College, já online, a gente teve a publicação de um estudo específico, a prótese autoexpansível da Medtronic, a Evolut-R, que incluiu 150 pacientes com valvopatia bicúspide, um estudo de feasibility, mostrando que os resultados são superponíveis ao que a gente encontra nos estudos randomizados, mas não foi um estudo randomizado, tratamento cirúrgico versus tratamento transcatéter para valvopatia bicúspide. Dito isso, voltando aqui para o interior do caso, na divisão anatômica da valvopatia bicúspide, quando a gente tem aquela valvopatia bicúspide tipo Sievert 0, que é aquela que a gente não vê nenhuma RAF, a válvula é totalmente bicúspide, essa é a que a gente tem mais dificuldade para o implante transcatéter, porque a gente não consegue, com o stent, rasgar a RAF e expandir a válvula. Então, ao final do procedimento, a gente, ao invés de ter uma figura geométrica próxima de um círculo com o implante do stent da válvula, a gente vai ter a válvula, de fato, totalmente assimétrica, muito ovalada, e isso, às vezes, pode modificar a zona de coaptação dos folhetos, fazer com que essa prótese trabalhe, ao final do procedimento, com área valvar menor, gradientes maiores, e o que isso vai significar na evolução da doença, a gente não sabe exatamente, mas podemos inferir que isso deve ser uma preocupação. Com relação à dilatação da aorta, eu acho que o Fernando já disse o que eu diria também. A preocupação é saber se essa aorta tem ou não indicação de tratamento. Se ela tiver indicação de tratamento e a gente vai indicar um tratamento transcatéter, a princípio, se a gente for mexer só na válvula, de maneira transcatéter, a gente vai indicar um tratamento incompleto. Mas se a valvopatia for isso que está aí, que a gente viu na tomografia, 4.1, 4.2, a princípio sem indicação, um paciente de 76 anos, eu acho totalmente factível pensar em TAV. Para finalizar meu raciocínio, eu sempre acho que, quando a gente vai indicar TAV num paciente de baixo risco, a gente tem como operador a obrigação de colocar na mesa essas possibilidades para o paciente, uma vez que a gente está indicando um tratamento que ainda é off-label, mesmo não sendo off-label, não é aquele que é referendado pela maioria dos estudos clínicos. Então, como eu disse lá no início, se a gente tivesse uma anatomia, nesse caso, extremamente desafiadora,
versus um risco cirúrgico baixo, eu acho que eu não teria dúvida da indicação cirúrgica. Nesse caso, especificamente, que a gente está discutindo, eu acho que a gente tem um paciente de baixa complexidade clínica, mas também de baixa complexidade anatômica para o tratamento transcatéter. Então, eu acho que é uma paciente que permite a elegibilidade, a discussão para os dois métodos de tratamento. Muito bem. Doutor Gilberto, o que é que ocorreu com esse caso? Professor Gilson, a discussão foi excelente. Eu acho que todos os pontos aqui colocados foram os mesmos que nós tivemos. Como eu citei previamente, antes da gente definir qual a intervenção essa paciente acabou sendo submetida, houve uma ampla discussão envolvendo clínicos diversos, neurologistas, cardiologistas, neurointervencionistas, neurocirurgião, a cirurgia cardíaca, nós do grupo da hemodinâmica, e ponderamos tudo que foi aqui colocado. As palavras do Dr. Fernando e do Dr. Eduardo foram precisas em relação ao que se pensar em uma estratégia como essa, e a evolução, a participação dos clínicos também foi decisiva em relação a gente seguir adiante. O que pesou muito nessa decisão, além da gente achar que o caso, do ponto de vista intervencionista, era factível, a complexidade não era num cenário mais adverso, essa nos pareceu ser uma válvula aórtica bicúspide Siver 1, a gente achava que a gente poderia acompanhar essa paciente por mais tempo e com o receio de ter uma chance de sangramento menor num procedimento proposto de TAV. Então, a gente fez toda a avaliação, que já foi aqui bem dita, de acesso vascular, consideramos fatores individuais, a gente às vezes se depara com risco de STS calculado o Euroscore, que não necessariamente traduzem situações que não estão contempladas nesses scores. Essa informação, por exemplo, de malformação arteriovenosa com risco de sangramento, a gente não vai ver nenhum score de risco específico, assim como a aorta em porcelana não preenche, por exemplo, critérios usuais que a gente faz na avaliação de pacientes que vão para algum tipo de intervenção. Foi pensado em qual o plano anestésico a se seguir, o ecocardiograma foi feito, como já foi aqui citado, e a tomografia utilizada para poder fazer várias definições em relação à via de acesso e como a gente ia fazer o procedimento. Os dados todos, inclusive avaliando a fragilidade, também foram tomados. A nossa decisão posterior foi seguir com TAV, foi um procedimento feito por via transfemoral. Aqui foi feita uma ortografia, a válvula bastante calcificada. Em um segundo plano, a gente já vê uma pré-dilatação sendo realizada para permitir, era uma área valvar crítica de 0,6, depois permitir a liberação da prótese, aí a prótese sendo posicionada e depois ela foi liberada. Nossa ideia foi essa, foi feita inicialmente, a paciente fez com sedação consciente, com técnica minimalista, mas quando a gente faz a angiografia inicial, a gente vê um refluxo aórtico que a gente considerou importante. Então, houve dúvida no eco transtorácico, acabou se passando no eco transesofágico, mas, na verdade, o que aconteceu nesse caso era o posicionamento da própria guia que estava induzindo esse refluxo. E quando a gente puxou a guia, a gente fez uma ortografia e percebe, sem promover pós-dilatação, que, na verdade, havia... a gente não percebia um refluxo presente pela válvula. E pelo eco era um refluxo mínimo considerado nesse caso. Então, a paciente foi submetida a TAV com o emprego de uma prótese chamada SAPIEN 3. Foi feito o controle angiográfico para ver o vaso onde subiu a prótese, não tinha nenhuma complicação vascular. Ela evoluiu bem, ela fez o procedimento no dia 8 de outubro, no dia 9 de outubro, no dia 10 ela recebeu alta da UTI, no dia 11 ela teve alta hospitalar, recebendo AS, hidroclorotiazida, valsartana e rosuvastatina como estratégia de manutenção pós-alta. Essa paciente... Sobre isso aí, agora eu gostaria de dizer que uma parte fundamental no acompanhamento de um paciente agora é a participação do cardiologista clínico, que a orientar o tipo de cuidados que pacientes têm a partir do momento em que foi feito. Eu me refiro, por exemplo, ao emprego adequado de medicações que visem diminuir, por exemplo, a chance de trombose. E aí eu queria perguntar à doutora Mariana, até que ponto isso preocupa mesmo? Como deve ser feito? Quais são as evidências existentes para se fazer de uma maneira ou de outra? Num paciente, eu vou lhe perguntar de duas formas. Num paciente como esta, que manteve ritmo sinusal,
ou numa paciente outra que tenha fibrilação atrial associada? Doutora Mariana. Então, professor, isso é uma excelente pergunta, é uma questão de debate no dia a dia desses pacientes pós-TAV. Então, a gente sabe que desde o começo da TAV se convencionou a utilização da dupla antiagregação plaquetária pelo período pós-TAV, que variava de 3 a 6 meses. Isso é o que ainda consta nas diretrizes que orientam a conduta dos pacientes submetidos à TAV. Mas, na prática, o que a gente via era uma heterogeneidade muito grande de condutas em diferentes serviços e em diferentes pacientes, né? Então, são pacientes frequentemente idosos, na sua grande maioria, em média 70, 80 anos de idade, são pacientes frágeis de outra forma, pacientes com muita comorbidade, incluindo insuficiência renal, inclusive a associação com angiodisplasia nesses pacientes com estenose aórtica, que é muito frequente, e então a terapia antitrombótica pós-TAV sempre foi um desafio, né, de como estabelecer, e faltavam estudos que nos norteassem, que nos dessem de fato evidências acerca disso. Esses estudos começaram a ser publicados desde o ano passado, utilizando pacientes com TAV. Então, o que a gente tem de mais informação mais recente? No começo desse ano, mais ou menos em março, abril, no American College foi apresentado e publicado o estudo Popular TAV, a sua parte, o coorte B, chamado coorte B, que incluiu cerca de 300 pacientes que tinham estenose aórtica grave e tinham indicação de anticoagulação, fundamentalmente pacientes com fibrilação atrial associada, portanto, tinham que ficar anticoagulados. Esses pacientes foram randomizados para manter o seu anticoagulante em uso, e vale a pena aqui ressaltar que 75% dos pacientes, na verdade, usavam varfarina nesse estudo, no Popular TAV, quando a gente vai generalizar isso para a nossa prática atual, eles eram randomizados para manter essa monoterapia com anticoagulação versus associar clopidogrel por 3 meses. E no final do estudo, após 12 meses de acompanhamento, se mostrou que a monoterapia com anticoagulante, nesses pacientes que tinham indicação de anticoagulação, portanto, a manutenção do tratamento isolado, sem associação com antiagregante, reduziu de maneira muito significativa a taxa de sangramento, né? E não houve sinal, apesar de não ter poder estatístico suficiente, eram apenas 300 pacientes, uma baixa taxa de eventos, mas não houve nenhum sinal de aumento de eventos isquêmicos, tromboses, e AVC, enfim, complicações trombóticas. Então, essa foi a primeira resposta mais contundente a esses pacientes. E agora, mais ou menos em setembro, no nosso Congresso Europeu, agora em 2020, a gente teve a apresentação e publicação da coorte A, que eram pacientes que não tinham indicação de terapia anticoagulante, não tinham fibrilação atrial. Esses pacientes foram randomizados, aí um pouco mais, o dobro de pacientes, em torno de 600, eles foram randomizados para dupla antiagregação, que era o que se convencionou até o presente momento, versus a monoterapia com aspirina. E da mesma forma que na coorte B, se mostrou que a monoterapia com aspirina agora teve uma taxa menor de sangramento, sem haver uma sinalização significativa de aumento de eventos trombóticos. De forma que, juntando essas duas informações, o conceito que se tem hoje, ainda não traduzido por diretriz, por recomendação oficial, é que talvez menos seja mais nesses pacientes, idosos, frágeis, com uma série de comorbidades. Então, a tendência atual é a semelhança desse caso, em especial porque essa paciente ela já parte de um risco de sangramento elevado no local nobre, como o sistema nervoso central, a gente pode já oferecer a monoterapia de saída para esses pacientes. E em pacientes com indicação de anticoagulação, como o senhor citou, os pacientes com fibrilação atrial, a gente possa manter monoterapia com anticoagulação sem associação com terapia antitrombótica. Então, isso é mais ou menos o que a gente tem de notícia. Muito obrigado. Doutor Eduardo, tem havido um questionamento de se uma hipoatenuação do folheto e um certo espessamento, uma redução de mobilidade do folheto, sem que um trombo seja visto pelo ecocardiograma, mas vistas essas características, a angiotomografia, denunciem um risco mais aumentado de trombose. Eu pergunto se este conhecimento, que em literatura em inglês chama-se de HALT, o achado é HALT, se esse conhecimento tem alguma relevância na sua prática clínica de acompanhamento seguinte, se deve procurar isso sistematicamente e, se presente, deve-se modificar essa estratégia que a doutora Mariana falou? Professor, espetacular a pergunta, a oportunidade de falar nisso. O webinar terminou dando uma oportunidade de a gente falar de
coisas muito diversas de TAV. Então, primeiro, com relação ao tratamento antitrombótico, anticoagulante, nada mais a acrescentar o que Mariana falou, resumiu perfeitamente o que são as evidências atuais e que já vinha sendo uma tendência na maioria dos grupos, inclusive no nosso, de fazer esse less is more, né? Tentar ir pelo caminho das monoterapias. Com relação ao HALT, inclusive esse ano saiu um estudo sobre isso. Então, a primeira conclusão que a gente tem é que procurar sistematicamente, fazendo a angiotomografia 4D, com protocolo específico para procurar hipoatenuação do folheto, rotineiramente em todos os pacientes, não é custo efetivo, não tem um custo-benefício bem definido. Então, o que a gente tem na prática hoje e o que a gente faz na rotina? A gente termina estudando com a nova angiotomografia pós-TAV para procurar esse tipo de alteração apenas no subgrupo de pacientes que evoluem com elevação do gradiente transprotético, que ficam ao final do acompanhamento, com gradiente médio acima de 20 milímetros de mercúrio, ou que tem, durante o acompanhamento, um acréscimo de mais de 50% nesse gradiente. Então, por exemplo, o paciente saiu de sala com gradiente médio de 9, e no retorno, durante o acompanhamento, ele passa para um gradiente médio de 19. Pode ainda estar abaixo de 20, mas ele aumentou muito significativamente. Então, esse paciente ele deve ou pode ser estudado com uma angiotomografia com um protocolo específico dedicado para procurar a hipoatenuação do folheto, ou trombose do folheto que seja, com redução de mobilidade. A segunda pergunta que vem na sequência é o que fazer com o achado, né? A gente também não sabe exatamente o que fazer com o achado, mas as evidências indicam, nos estudos iniciais, que o tratamento anticoagulante parece ser o tratamento mais adequado para esse tipo de paciente, na maioria dos pacientes acontecendo a reversão dessa perda de mobilidade dos folhetos por formação de trombo. Muito bem, excelente. Eu volto ao Dr. Ritt, que se preocupou nesse aspecto do cuidado do desempenho funcional do paciente. Talvez não fosse necessariamente aqui o caso desta, que não parecia ter indicação de uma fragilidade maior. Mas, Dr. Ritt, na sua experiência pessoal, você deve ter acompanhado alguns pacientes pós-TAV. Será que a própria insuficiência cardíaca do indivíduo e as limitações relacionadas a isso contribuíam para boa parte daquilo que a gente chamava de fragilidade? Perfeito, professor. Parte dessa fragilidade pode ser determinada pela cardiopatia, no caso a estenose aórtica, e após o tratamento, inclusive com um período também de reabilitação cardiovascular, após esse procedimento, isso pode ser revertido. Na nossa experiência aqui, por exemplo, do nosso serviço de reabilitação, posso dizer, e aqui dizendo, pacientes em geral, não só estenose aórtica, nós analisamos todos os nossos pacientes acima de 65 anos, medimos a fragilidade, medimos antes com escala e após o programa de reabilitação, por exemplo, e ela, à medida que houve melhora da condição cardiovascular, a redução também da fragilidade desse paciente, no caso, na experiência nossa, medida pela escala de Edmonton, em cardiopatas em geral. Mas isso não deixa de ser verdade também no caso da estenose aórtica, que a própria reversão da estenose pode reverter parte dessa fragilidade. Mas aí vai ser importante separar o joio do trigo e ter algum preditor de quem serão esses que respondem ou não, né? Se a questão é mais funcional do paciente, ele vai ter uma reversão. Se ele já tem um grau de caquexia mais avançado, se esse paciente já tem limitações outras, cognitivas, por exemplo, então só a reversão da cardiopatia não vai ser suficiente. Muito bem. Uma pergunta ao professor Fernando, nosso cirurgião. TAV surge como procedimento inicialmente feito por intervencionistas. Mas a gente sabe que, primeiro, não há intervencionista em número suficiente até para dar conta de tantos casos que virão aí à frente. A gente sabe que é preciso haver uma ampla participação e, às vezes, as vias de acesso não são as mais fáceis, não são as femorais. Para encerrar esse nosso bate-papo, eu lhe pergunto, como é que o cirurgião vê hoje TAV?
Olha, eu vejo com muita naturalidade eu acho que a história é natural e ela começou muito bem, inicialmente com os doentes de risco, pacientes com risco muito alto, depois de médio risco, e a tendência é a TAV evoluir para os pacientes de baixo risco. Eu não tenho nenhum prurido em falar isso, e aqui eu estou na presença de Eduardo Pessoa, que aqui nós trabalhamos. Eduardo é um dos expoentes hoje em dia no Brasil a esse respeito de TAV, e nós trabalhamos juntos. Então, todos os casos aqui que o Eduardo e a equipe dele faz, a nossa equipe também está presente com ele. Então, a gente tem trabalhado com muita harmonia. Eles têm uma experiência aqui que já está chegando nos 100 casos, com resultados que se equiparam aos melhores resultados dos melhores centros do mundo. Eu sou testemunha disso, tá? E me orgulho de fazer parte desse time. Então, eu gostaria de fechar dizendo que a cirurgia participa junto com a hemodinâmica, e aqui nós temos uma convivência bastante harmoniosa e sempre em prol do paciente. Isso é o que nós devemos ter em mente. Inclusive, o nosso próximo caso é subclávio, né, Fernando? Olha O aí. próximo caso é subclávio. Muito bem, então com isso eu peço ao doutor Gilberto então, que nos mostre o final de evolução, alguma notícia subsequente dessa paciente para encerrarmos a discussão. Doutor Gilberto. Pronto, professor, eu queria terminar agradecendo a todos. Eu acho que foi uma noite muito proveitosa. A gente discutiu exatamente. Eu fiz a seleção proposital de um caso complexo que gerou muita discussão. Eu acho que se a gente trouxesse um caso do dia a dia que fosse de decisões mais simples, não geraria tanta discussão como foi a intenção realmente proposital de trazer um caso como esse. A paciente completou 1 ano do procedimento, doutor Gilson, e há cerca de 10 dias ela fez um novo acompanhamento com ecocardiograma de controle de 1 ano e fez uma nova tomografia, e respondendo à preocupação que é verdadeira de doutor Fernando, e muito bem, é uma preocupação que nós tivemos também quando do planejamento do caso, a gente planejou que essa paciente vai fazer eco e angiotomografia anual para a gente poder acompanhar a evolução tanto da válvula quanto da aorta. E a informação que eu tenho é que a válvula está normofuncionante, o gradiente de pico é de 12 e o médio em torno de 8, e o dado da tomografia feita na semana passada, mostra uma aorta ascendente com calibre, como foi medido por nós, em 4,3, no maior diâmetro. Então, ela está evoluindo estável, do ponto de vista funcional, ela vem bem, está mantendo essas medicações AS, 100 mg de hidrocloro, valsartana e a rosuvastatina, e mantém um acompanhamento regular com o cardiologista assistente, e teve 3 retornos conosco, um com 1 mês de procedimento, com 6 meses, e há cerca de 1 semana eu a vi, e clinicamente ela está muito bem, quando ela veio fazer essa tomografia no nosso hospital. Muito bem, então com isso então eu diria que tivemos hoje à noite a oportunidade de nos depararmos e discutir aquilo que representa uma das vertentes de crescimento da cardiologia. A cardiologia se destaca ao longo do tempo como avançando muito no sentido de trazer soluções cada vez melhores para os seus pacientes, e esse é um campo que exemplifica isso muito bem. Eu agradeço muito a contribuição de todos os que participaram na discussão, acho que foi muito rica a qualidade da informação trazida, e com isso devolvo a palavra agora ao presidente da Norte-Nordeste, o doutor Nivaldo. Queria agradecer imensamente a todos os colegas que participaram dessa sessão, em especial ao professor Gilson, Fernando, Eduardo, ao Rit, ao Gilberto, a Mariana. São pessoas de notório saber na área, e isso abrilhantou por demais essa discussão de caso clínico. Eu não posso também deixar registrado meu agradecimento aos parceiros da indústria, em especial a Bayer, por ter acreditado na Sociedade Norte-Nordeste de Cardiologia e contribuído para que fizéssemos todos esses eventos de educação continuada, né? Então, basicamente, foi um ano difícil, um ano em que tivemos que criar uma série de eventos para apoiar o nosso cardiologista,
criamos uma logomarca nova, que isso foi uma das coisas que nós fizemos. A partir daí também investimos em mídia social, né? Fizemos a criação do Facebook, do Instagram, da Sociedade Norte-Nordeste de Cardiologia, que tem um aumento exponencial. Fizemos o concurso para editor-chefe da revista e tivemos a oportunidade de ter Sandra Falcão escolhida por uma banca de notáveis, dentre eles, quem presidiu foi o professor Gilson Feitosa. Então, eu queria deixar o meu mais caloroso abraço e agradecimento aos colegas do Norte e Nordeste e deixar aqui encerrada, então, essa sessão. Muito obrigado aos colegas. Um abraço.